Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre as sanções do Trump ao Tribunal Penal Internacional, tá? É muito importante notar que não foi exatamente a mesma coisa que a Lei Magnitsky que foi aplicada, ou que está sendo estudada de ser aplicada no Alexandre de Moraes aqui no Brasil. A gente não sabe ainda que tipo de sanção que os Estados Unidos vai usar aqui no Brasil. A própria Lei Magnitsky, ela tem várias gradações que podem ser escolhidas ali pelo governo Trump, a gente não sabe como é que vai ser isso. Mas o Trump já sancionou o TPI, o Tribunal Penal Internacional, por causa da condenação do Netanyahu, né? Vocês lembram, o Netanyahu tem um mandado de prisão contra ele porque supostamente ele estaria fazendo genocídio em Gaza, o que é um absurdo. Israel é vítima nessa guerra, não é agressor, né? E aí o TPI condenou o Netanyahu sem ter prova, sem ter evidência, sem ter nada, como estão fazendo, como o STF está fazendo com o Bolsonaro aqui no Brasil, condenando com base em ficção na cabeça das pessoas, né? E aí o Trump decidiu colocar essa punição ao TPI e a situação é triste, tá aqui, ó. A Associated Press expõe como as sanções do Trump pararam o trabalho do TPI, do Tribunal Penal Internacional. Simplesmente o pessoal não consegue mais usar e-mail, não consegue mais usar nada, nenhuma empresa aceita trabalhar para eles, porque se fizer qualquer coisa com eles, você pode perder, pode ser sancionado também. Um monte de funcionários que trabalhavam no TPI não podem mais entrar nos Estados Unidos. Qualquer funcionário do TPI, qualquer pessoa que trabalhou no TPI não pode entrar nos Estados Unidos. Americanos que estão no TPI têm que sair, teve um prazo para sair. Se não saíssem do TPI, também não poderiam voltar para os Estados Unidos também. Ou seja, basicamente o tribunal acabou. O TPI é o Tribunal de Haia, é o Tribunal Penal Internacional que julgou crimes do nazismo e coisa e tal, está acabando por conta dessas sanções do Trump contra ele. Eu acho que fez o bem, porque realmente foi um absurdo terem condenado o Netanyahu. O Netanyahu é a vítima nessa história, não é agressor de forma alguma, né? O Deltan Dallagnol fez um vídeo sobre essas punições e mostra como é que é pesado, mas eu vou além, porque eu vou mostrar para vocês aqui também o que o tribunal está fazendo além disso, porque tal como está acontecendo aqui no Brasil, ó, caiu a ficha em Brasília sobre o que pode acontecer com essas sanções dos Estados Unidos. E aí o pessoal do Tribunal Penal Internacional já deu um jeito aqui, ó. O Karim Khan, que é o promotor que foi sancionado nesse tribunal e coisa e tal pelo Trump, que foi o cara que mandou prender o Netanyahu e coisa e tal, ele foi afastado devido a uma investigação de assédio sexual. Aí, já está dada a dica, é só acharem uma investigação de assédio sexual contra o Moraes, isso é fácil, é só pegar um funcionário qualquer dele lá, dizer que teve assédio do Moraes e pronto, resolve-se o problema rapidamente, isso daí já fica a dica para a elite aristocrática socialista de Brasília. Já estamos aguardando a acusação de assédio sexual contra o Moraes para tirar ele, sacrificar, como eu falei para vocês, sacrificar o bode careca e para a coisa seguir adiante, né? Essa notícia foi sugerida por Peter Del Furo, depois de velho, Libertário Reborn e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Associated Press, né, que é uma das agências de notícia aí maiores no mundo, né, falou aqui sobre, fez uma pesquisa sobre como que as sanções do Trump simplesmente pararam a Corte Penal Internacional, o Tribunal Penal Internacional. De novo, o Tribunal Penal Internacional é um negócio importante, foi criado justamente depois da Segunda Guerra Mundial para julgar os nazistas e coisa e tal. O Brasil é um dos fundadores, foi criado pelo Tratado de Roma e coisa e tal, e está parado, não consegue fazer mais nada, porque o Trump simplesmente desligou a torneirinha lá dos Estados Unidos para esse tribunal, né? A matéria foi escrita pela Molly Quell, que é uma repórter dele lá, né? Eles dizem aqui que ela cobria durante muitos anos as coisas que aconteciam no Tribunal Penal Internacional. Ela acabou conhecendo muita gente, ganhou a confiança do pessoal em todos os níveis da organização, né? Isso ajudou ela a fazer essa matéria, mostrando como que as pessoas lá no tribunal estavam falando que, olha só, parou tudo aqui, a gente não consegue fazer mais nada, né? Essa confiança acabou se pagando depois que o Trump impôs sanções ao Tribunal Penal Internacional, ao promotor-chefe de lá, que é o Karim Khan, e o pessoal da corte começaram a confidenciar a Quell sobre as sanções, o impacto absurdo que tem essas sanções, né? Por exemplo, aqui, ó, pessoal que trabalha, americanos que trabalham no tribunal foram avisados para não voltar para casa porque podem ser presos. Ou seja, os americanos tiveram prazo para sair, quem não saiu, se voltar para os Estados Unidos agora vai ser preso porque é considerado cúmplice do Khan, né?
A Microsoft bloqueou as contas de e-mail do Tribunal Penal Internacional, porque a Microsoft é uma empresa americana, empresas americanas têm que obedecer à lei Magnitsky, então fechou tudo lá, tá? As contas em banco foram todas congeladas. Algumas ONGs que apoiavam as investigações de crimes de guerra e coisa e tal pararam de trabalhar com a corte totalmente. Por quê? Porque senão a ONG também é sancionada pelo governo americano. E aí, ou seja, a ONG prefere sair fora disso daí. Não posso, o Tribunal Penal Internacional não rola mais, né? Embora essas sanções do Trump tenham sido colocadas como retaliação pelo mandado de prisão que o Khan emitiu em desfavor do primeiro-ministro israelense, o Benjamin Netanyahu, no final das contas isso acabou afetando todo o funcionamento do tribunal, está tudo parado, questões no Sudão, outras áreas de conflito no mundo, né? Aqui eles estão chorando, lógico, porque são esquerdistas, né? Associated Press é todo mundo comunista, né? Então eles estão reclamando, que o Trump parou tudo, não foi só o Netanyahu e não sei o que lá, né? Porque esse caso, como eu falei para vocês, é um absurdo, né? Os terroristas da faixa de Gaza invadiram Israel, mataram 1.200 pessoas, sequestraram um monte de gente, fizeram um ataque nojento contra Israel. Aí quando Israel retalia, não, que genocídio, que porcaria é essa? Só esquerdista de merda que acha que tem genocídio ali. Israel, ao contrário, eu tenho feito todos os dias, lá no meu canal Mundo em Revolução, um vídeo falando sobre como é que está o andamento da guerra lá em Israel. Israel está fazendo agora uma grande operação chamada Carruagens de Gideão para tomar controle de toda a faixa de Gaza, né? Desistiram das negociações de paz e vão tomar toda a faixa de Gaza. Então está bem interessante esse negócio, mas Israel é a vítima. Quem inicia a violência é que é sempre o culpado, não tem outra forma de ver. É o princípio libertário da não agressão. Por que a Rússia está errada 100% e a Ucrânia está 100% certa? Porque a Rússia que iniciou a agressão. A Ucrânia estava quieta lá, a Rússia foi e invadiu. Por que Israel está certo e o Hamas está errado? Porque quem iniciou a agressão foi o Hamas. Estava tudo certo lá, tudo tranquilo, o Hamas foi lá, invadiu Israel, matou um monte de gente, coisa e tal. Violência retributiva é perfeito, não tem problema nenhum, não. Tem que ser proporcional, mas tem que ser justa, tem que ser tem que ser proporcional, suficiente para acabar com a ameaça. Então, é perfeitamente justa a ação israelense, né? Então, eu acho que foi mesmo um absurdo da Corte Penal Internacional, do Tribunal Penal Internacional, ter colocado esse mandado de prisão no Netanyahu. Então, o Trump está correto em aplicar essas punições aqui. O que chama atenção nesse caso aqui, justamente, é o que pode acontecer com o caso do Trump e o Alexandre de Moraes aqui no Brasil. De novo, existem várias gradações diferentes de sanções que podem ser colocadas pelos Estados Unidos em pessoas e em tribunais, né? Então a gente não sabe ainda exatamente o que vai vir aqui para o Brasil, para o STF, no caso do Alexandre de Moraes, que a gente tem pelo menos duas coisas que desagradam profundamente o Trump. A primeira coisa é a questão da perseguição absolutamente sem provas contra Bolsonaro. Inventam um monte de história. Que golpe! Que golpe? Pô, o Bolsonaro era presidente. Se ele quisesse ter dado golpe, tinha dado golpe enquanto era presidente. Porque ele ia dar golpe no dia 8 de janeiro, não tem lógica nenhuma isso. Enfim, inventaram um monte de coisa lá, uma ficção científica lá do relatório da PF, que não tem lógica nenhuma. Isso é uma coisa que desagrada o Trump, mas o que talvez mais desagrade o Trump ainda é a perseguição do Alexandre de Moraes. E aí, nesse caso, entra o governo Lula também, contra as Big Techs, né? As empresas americanas de tecnologia, as redes sociais aqui no Brasil, o X, a Meta, o Instagram, o Facebook, o YouTube, né? O Google, enfim. Ou seja, isso daqui foi por conta do Netanyahu que o Trump colocou essas sanções no TPI. E está acabando o TPI, tá? Ao curso das últimas várias semanas, a Quell contactou dezenas de fontes e verificou os detalhes. Enquanto o apoio de várias pessoas produziram um relatório bastante detalhado sobre isso, isso mostra o impacto da presidência do Trump no mundo todo. Ou seja, eles estão criticando aqui o Trump, evidentemente, né? São esquerdistas. Mas no final das contas, isso é o que ele mostra em termos de sanções. Está tudo parado lá no tribunal e tem gente achando que o tribunal vai quebrar, porque o tribunal não está conseguindo pagar salário das pessoas, não está conseguindo receber dinheiro, não está conseguindo pagar os salários. Mesmo que os Estados Unidos tenha cortado a grana, teria a grana dos outros países. Mas os outros países não conseguem pagar também, porque as contas bancárias estão todas bloqueadas do tribunal e das pessoas que estão associadas ali. Então, meu amigo, é realmente uma sentença de morte esse tipo de coisa. Se for alguma coisa parecida com isso contra o STF vai parar também, não tem o que fazer, não vai conseguir fazer nada. Porque, de novo, eu tenho certeza que o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes vão bater no peito. Não me intimidam, não estou com medo, e não sei, que estão cagando de medo, né? Mas não estou com medo, mas
não é só eles. O tribunal não vive só com juízes. Tem o cara lá que empurra a cadeirinha ali. Como é que o juiz vai julgar se não tiver o cara que empurra a cadeirinha dele ali? Não tem, como é que é o nome desses caras? É capinha, né? Como é que é o nome? Tem um nome lá do cara que fica no STF. A função do cara é só essa, empurrar a cadeira do ministro para ele sentar, né? Como é que o cara vai julgar um julgamento sem o cara que empurra a cadeira dele? E tem os sistemas, tem um monte de coisa ali dentro que depende, né? Tem toda uma infraestrutura de informática ali dentro que depende, adivinha, de empresas americanas, muitas vezes, né? Então, no final das contas, o STF vai parar se acontecer isso daí. Pode ser um crash completo nesse negócio. E o pessoal lá em Brasília já está começando a cair a ficha, né? O pessoal está falando aqui que a limitação que tem a atuação diplomática do Brasil junto aos Estados Unidos. Porque você lembra, quando saiu essa história de que os Estados Unidos poderia colocar a lei Magnitsky no Alexandre de Moraes, o pessoal, não, porque não tem problema, porque o Lula vai mandar a embaixadora conversar lá e coisa e tal. O governo Trump nem atende as ligações da embaixadora brasileira. Não é questão de não falar com ela, de não conseguir marcar uma data. Não, ela liga e ninguém atende. Ninguém quer nem saber do governo Lula lá no Trump, né? Aí falaram que não, que o Lula vai contar com o Macron para fazer uma frente ampla de países sul-americanos e da América Central e mais a Europa para brigar com o Trump. Meu amigo, o Lula estava lambendo o saco do Putin lá em Moscou há poucos dias atrás, sacaneando o Macron, sacaneando a Europa, que está toda tentando parar o Putin, e estava o Lula lambendo o saco do Putin. Você acha que o pessoal da Europa vai querer dar trela pro Lula? O Lula tá fudido, o Lula que se vire, pô. Não vai ter ajuda de ninguém nesse negócio, né? O Lula tá ferrado com isso. O pessoal já começou a se tocar, primeiro, que não tem como sair dessa. Se o Trump quiser fazer isso, ele vai fazer. E outra coisa, dói, vai doer, e vai doer muito se o Brasil cair nessa. E aí, eles vão ter que achar uma saída. Olha só o que o pessoal pode fazer. Só uma sugestão, tá? Porque o que fizeram com o Tribunal Penal Internacional. Aqui, ó, o Karim Khan, ele foi afastado do Tribunal Penal Internacional por uma investigação de conduta sexual inapropriada, assédio sexual. Pronto, arruma um negócio desse, né? Já fizeram isso várias vezes aqui no Brasil, isso é a coisa mais comum do mundo, né? O cara é homem, Alexandre de Moraes é homem, é careca também, pronto, já tá igualzinho aí. Diz que tem um assédio sexual contra ele, né? Achar alguma funcionária do STF para falar isso é mole. O pessoal arruma isso, afasta o cara e pronto, resolve-se o problema. No instante se resolve esse problema, né? Aqui, é o que estão fazendo lá no Tribunal Penal Internacional. Aí você pode falar assim, mas Peter, mas o Xandão não ia ser fácil? Por quê? Porque se afastassem o Xandão por conta disso daqui, os outros ministros iam dizer que ele não pode ser afastado e coisa e tal, iam botar ele de novo no lugar e coisa e tal. Meu amigo, o Karim Khan também é muito poderoso lá no Tribunal Penal Internacional, né? Também tem um monte de gente lá que não queria afastar ele. Isso aqui aconteceu exatamente quando o resto do tribunal todo olhou para aquele cara e falou, olha só, a situação tá feia, tá? Entre sacrificar esse cara e sacrificar nós todos, né? Vamos sacrificar o careca, o bode careca que tá no tribunal, né? Então vamos sacrificar o bode careca e salva o resto do tribunal. É o que eles estão tentando fazer lá. É o que pode acontecer com o Tribunal Brasileiro também. Tá todo mundo falando, não, porque vai ter solidariedade, porque todo mundo vai ser solidário, Alexandre de Moraes. Eu não sei disso não, aqui o pessoal já arrumou um jeito de resolver o problema do Tribunal Penal Internacional. Ele ainda não foi totalmente afastado e, portanto, o Trump não tirou todas as condenações contra o tribunal. Mas o tribunal já decidiu que vai julgar novamente o caso do Netanyahu. Não tem a decisão ainda, não foi julgado ainda, mas já decidiram que vão julgar novamente esse caso. O caso, em tese, estava fechado, não tinha o que fazer. Netanyahu ia ser preso. Mas agora já voltaram atrás. Já voltaram, não, vamos fazer um outro julgamento para ver o que a gente consegue, não sei o que lá. E o cara foi afastado, o cara tá... realmente, assédio sexual, muito feio, né? Muito feio, tem que tirar o cara, né? É lógico, ele tá entrando no tribunal querendo não ser afastado, tá brigando, tá falando, não tem nada não, e não sei o que lá, e coisa e tal. Mas, meu amigo, isso é o caso clássico, que quando a elite, ali, o resto do pessoal, ele chegou à conclusão de que, olha só, entre sacrificar o bode careca e morrermos todos, vamos sacrificar o bode careca, né?